Bom dia, gente. Meu nome é Ana Paula. Estou aqui no canal da minha filha, da Ana Lívia, da Ana Makeup. Porque eu sei que teve muitas pessoas que se compadeceram, né? E tiveram orando para ela. E eu acho que eu tenho o dever de vir aqui e dar uma explicação para todas as pessoas que seguiram ela, né? A Ana Lívia, no final de julho do ano passado, de 2021, ela começou com muita dor de cabeça na última semana de julho, no dia 26. E eu levei ela na emergência, né, da Unimed. E na primeira vez que eu levei, que foi numa terça-feira, dia 27, como tudo é Covid, tudo, né? Fizeram teste de Covid, fizeram tudo e... Enfim, não passava a dor de cabeça dela. E no sábado, no dia 31 de julho, ela continuava com a dor de cabeça e vômito, e coisa que ela não tinha, né? E levamos de novo na emergência da Unimed e fez uma tomografia. E ela foi diagnosticada com um tumor benigno em cima da glândula hipófise, que a gente tem do lado direito, que é uma glândula responsável pelo nosso crescimento, pelo sistema hormonal, pelo, essas coisas. E era um tumor, né? Benigno, mas era um tumor, mas que estava num lugar que atingiu o campo da visão, o coração, poderia dar um AVC, coisas assim, desse tipo. Bom, fomos internados no HCM, no Hospital da Criança, aqui em São José do Rio Preto. E ficamos internados ali e fomos atendidos pelo Dr. Gustavo, né? Botelho, que excelente médico, né? Estudou na França. E bom, fizemos ressonância lá e foi diagnosticado mesmo com esse tumor. E tinha que fazer uma cirurgia, né? Cirurgia no cérebro é sempre arriscado, né? É sempre uma cirurgia, não deixa de ser. Toda cirurgia é arriscado. E ela fez a cirurgia no dia 5 de agosto e teve uma hemorragia, teve uma pressão intracraniana, que a cirurgia dela começou, era 11h30 da manhã, foi terminar 9 horas da noite. E teve essa intercorrência, né? Ele teve que tirar um pedaço da calota do lado direito, guardar na barriga dela, porque ela teve sangramento. E, bom, às 48 horas ia ser decisiva para Ana Lívia, né? Se ela se recuperasse nas 48 horas, tudo bem. Se não, né, ela poderia vir a óbito, poderia vir falecer. Então, eu e meu esposo ficamos muito, né, inesperada essa notícia, porque era uma cirurgia de porte, né, era perigoso, mas a gente não sabia que ia acontecer tudo isso, né? Porque tanto é que o Dr. Gustavo já tinha feito outras cirurgias com esse mesmo tumor e tinha corrido bem, né? Assim, tinha tido às vezes algum paciente com algumas intercorrências, né? Mas tudo bem, né? E aí a Ana Lívia ficou bem durante essas 48 horas, né? Passou bem, graças a Deus, foi estubada, conversou, tudo normal. E nesse meio tempo, a minha sogra, como já tinha um câncer, já fazia 6 anos,
ela já estava em estágio avançado. Ela faleceu no dia 8 de agosto, que foi no Dia dos Pais. E a Ana Lívia estava internada, só que a minha sogra não sabia dela, e nem a Ana Lívia ficou sabendo da minha sogra, né, que tinha falecido, da avó dela. E aí, a Ana Lívia estubou, como eu tava falando, e ela conversou, tudo normal, mas aí ela, na semana mesmo que ela foi estubada, ela começou a ter uns comportamentos diferentes, né? Aí ela teve que ser entubada de novo. E aí o doutor Gustavo pediu uma tomografia de emergência, porque ele começou a achar estranho isso, né? E nessa tomografia foi constatado que o tumor havia inchado. E antes disso, desculpa que eu nunca gravei vídeo, eu fico meia... E antes de acontecer isso, na semana que ela estava a um coma induzido, né? Que foi essas 48 horas que o doutor falou que induzia ela ao coma, ela... Como eu vou falar? Ele veio falar pra mim, dona Ana Paula, eu tenho uma boa e uma má notícia pra senhora, né? Eu falei assim, bom, vai pra má notícia primeiro, né? Ele falou, eu tô desconfiada que esse tumor da Ana Lívia é maligno. Aí nisso meu mundo já caiu, né? Porque eu falei, gente, minha filha já tá com coma induzido, né? Ela já tá, meu Deus, um tumor maligno. Benigno já é horrível na cabeça, maligno então. Mas ele falou, olha, mas a boa notícia é que esse tumor tem 95% de chances de cura com a químio e com a rádio. É um tumor que se origina de um hormônio que a mulher tem e que o homem também tem. Só que a mulher, quando ela tá grávida, é o hormônio beta-HCG, que é um hormônio que quando a mulher fica grávida, aumenta muito, porque ela tem outra pessoa no corpo, aumenta os hormônios, tal. Aí ele falou que ele fez esse exame na Ana Lívia e o exame dela, o beta-HCG, tava 8.700, estava muito alterado. E era assim, é um hormônio que você tem que pedir separado, é um exame que você tem que pedir separado, não dá no exame de sangue normal, né? Assim, talvez tivesse feito um exame de gravidez na Ana Lívia, eu iria saber que estava normal. Mas como uma menina de 11 anos, né? Não tinha nem descido para ela, então eu nunca ia imaginar em fazer um exame de gravidez na minha filha, né? Porque ela não era menstruada, ela nunca tinha descido, né? Mas tudo bem. E aí eu fiquei muito com medo. Mas, enfim, o tumor inchou. E aí, novamente, a Ana Lívia foi desenganada, né? Dona Ana Paula conversou comigo, com meu marido, com o Silvio. Eu não sei o que fazer, porque o tumor inchou. Se eu pôr o dreno do lado do tumor, eu posso mexer nele, danificar mais ele. Então, assim, a gente vai isolar na Lívia para vocês receberem visita, tal. Como se fosse uma despedida. E aí... Ai, gente, me desculpa, porque eu sempre me emociono. Bom, mas aí eu fui no leito da Ana Lívia porque eu ficava com ela durante a semana. Meu marido trocava comigo na sexta-feira à tarde. E ficava com ela no final de semana. E aí eu fui pro leito, né? Eu e meu marido conversamos com o Dr. Gustavo, ele foi trabalhar, eu voltei lá pro leito de perto dela e falei com Deus, Deus, agora é só um milagre, né? Não tem o que fazer, é só um milagre. Aí veio as doutoras da oncologia, né? Doutora Franciele, doutora Juliana, do HCM, que são duas pessoas, foram anjos enviados por Deus mesmo, né? E pediram para conversar comigo. A gente foi numa salinha, foi a doutora Maura também, ela é a chefe ali da UTI, né, dos médicos, e perguntou o que o doutor Gustavo tinha falado. Eu tinha falado para ela o que ele tinha falado, que ele não tinha o que fazer, que ele não sabia o que fazer. Aí elas falou assim, ó, se a senhora autorizar, a senhora e seu marido, a gente começa a químio nela. A químio é a rádio.
Aí eu falei assim, mas vocês já fizeram com o paciente na UTI? Ela falou, já fizemos. Se a senhora autorizar, ela tá lutando para viver. Não é justo a gente isolar a Ana Lívia e deixá-la morrer, né? Eu falei, não, o que vocês puderem fazer por ela, vamos fazer. E começou a químio no dia 27 de agosto. Começou a químio, a primeira químio, que foi dividida em 2 sessões, né? Em 2 sessões. E aí começou a químio e ela passou bem. Essa químio corria risco, durante a químio ela vinha a falecer, só que também corria risco do tumor ser curado, né? Então vamos arriscar. Começamos e ela foi. A Ana Lívia passou por muitos processos infecciosos, porque a químio abaixa a imunidade. Ela começou a fazer a rádio. Dia 31 de agosto ela moldou uma máscara, né? Que como o tumor é no cérebro, então tinha que fazer uma máscara que a radioterapia age só naquele local do tumor mesmo. Aí ela começou a fazer, foi 10 sessões de radioterapia, né? Ela começou dia 1º de setembro, terminou dia 14, porque em feriado não podia fazer, tal, final de semana. Ela fez 10 sessões, e aí no dia 13 de setembro, antes de terminar a última rádio, o Dr. Gustavo fez uma tomografia e constatou que o tumor já havia diminuído, né? Muito. E aí ele pegou e a gente já ficou radiante, né? Porque, nossa, tá fazendo efeito. E aí ela foi pra segunda químio, que a segunda químio já ia ser em 3 sessões, tudo era assim dividido. E nesse processo de químio e rádio, que ela também fez as 10 rádios, ela teve muito processo de infecção, mas ela foi passando, imagina, né, gente? Dentro de uma UTI, que o risco de contaminação é muito maior, o hospital já é um risco de contaminação. Dentro de uma UTI é pior ainda, né? Mas ela foi passando por todos os processos de infecções, né? Porque a químio abaixa muito o sistema imunológico e ela foi passando por todos, uma verdadeira guerreira mesmo, né? Que a gente viu que Deus estava ali mesmo, né? Com ela e ajudando ela. E nessas sessões de rádio, um dia eu tava passando, que eu sempre acompanhava, eu sempre ia com ela, a gente tava indo de máquina, que a gente fazia no HB, né? Que no HCM não tem um aparelho de radioterapia. E tinha uma mulher sentada na recepção, por onde a gente passava com ela na máquina, e ela perguntou para uma enfermeira que cuidava da Ana Lívia na UTI quem que era aquela menina. E a Gi, que é uma enfermeira muito querida também, todas as outras também que cuidaram da Ana Lívia lá, falou, não, essa paciente é a Ana Lívia, ela tem um tumor cerebral maligno e ela tá tentando, né, se curar. E essa mulher ela falou assim, Gi, tem uma luz muito forte naquela maca. E tem pessoas rodeando aquela maca. Não é só a mãe, não é só a médica que tá com ela, porque sempre é uma médica, uma fisioterapia, uma enfermeira. Não, é muitas pessoas. São todas de branco. E é uma luz muito forte. Aquela menina tem muita força de viver. E ela tá sendo conduzida ali. Tem anjos protegendo ela. E nisso a Gi veio me falar e eu fiquei radiante, né? Porque eu falei, poxa, Deus está ali com ela. Ela vai ser curada, ela tá protegida, ela tá amparada. E nisso ela foi, a gente ficou internada, ficamos, depois de 100 dias na UTI, a gente foi pro quarto, mas ali pro quarto, a gente foi pro quarto, e aí no dia 18, 21 de novembro, não, foi no dia, acho que 19 de novembro, mais precisamente, nasceu um coraçãozinho
do lado esquerdo dela, no ombro. Mas um coração perfeito, perfeito. Eu até tirei foto, depois quando eu for editar o vídeo eu vou dar um jeito de pôr pra vocês verem. Que tá no meu celular, eu tô gravando no meu celular, então não dá pra me mostrar agora. E é um coração perfeito, perfeito. E eu fazia questão de mostrar pra todo mundo. Porque eu acho, aquilo lá, no meu ver, era o representar de Deus mesmo, o amor dele para com ela, né? E aí, num domingo, que meu marido ficava com ela no final de semana, a doutora Juliana da ONCO foi falar que o beta-HCG dela foi para 4,5, que o tumor tinha morrido. Que isso, se fizesse esse exame na gente, em qualquer pessoa, ia dar esse valor, que o tumor dela havia morrido depois da terceira químio e que ela ia fazer a quarta químio só por protocolo, né? Porque tinha que fazer. E aí ela fez a quarta químio, começou no dia 22 de novembro, foi numa segunda-feira. E ela fez, e toda a químio ela passava muito mal, o coração dela acelerava muito, ela ia para 210 de batimento cardíaco, a respiração, porque tudo nesse meio tempo ela fez tráqueo, né, para ela não precisar mais ser entubada, porque a intubação dá problema de infecção, dá problema na traqueia, dá vários problemas. Eu no começo não quis fazer a tráqueo, achava, toda mãe fica, né, meio receosa. Mas depois eu concordei em fazer, né? Tanto que ela fez no dia, acho que foi dia 11 de setembro. Ela fez a tráqueo e tudo bem. Ela se adaptou muito bem à tráqueo, já ficou ao ar livre e tal, né? Respirando ao ar livre que eles falam. Mas tudo bem. Voltando de novo, que eu esqueci de falar da tráqueo que ela tinha feito. E aí ela foi curada do tumor. O tumor havia morrido, né? Então ela fez essa última químio por protocolo, né, médico. Não sei se talvez a gente deveria ter falado para não fazer, né? Não sei. Hoje a gente não sabe, várias perguntas que ficam. Mas ela fez, era 3 sessões de químio, né? Eles fizeram só 2, porque ela passou muito mal. E como o tumor já havia morrido, né? Mas eles davam a químio, depois dava mesla, acho que é o medicamento que ameniza os efeitos colaterais da químio, né? E nisso a gente tava no quarto, a Ana Lívia passou muito mal, febre de 40 graus, esses batimentos, ela teve que voltar pro respirador, né? A gente foi pra emergência, porque não tinha vaga na UTI, aí a gente foi pra UTI, aí depois a gente voltou pro quarto de novo, e aí a gente voltou pra UTI de novo, né? E aí quando voltou pra UTI de novo, ela teve que ficar no Nora, que é uma medicação para pressão. A Nora é a vaso, uma medicação que controla a pressão, que a pressão dela estava diminuindo demais, né? E ela teve que ficar nesse medicamento e tinha que aumentar os medicamentos, né? Não abaixava. O abdômen dela começou a distender muito, aí fez raio-x, estava com fezes, muita fezes. Teve uma vez que ela fez muito, evacuou muito, né? Aí o abdômen dela diminuiu, ficou mais flexível, mais mole, eles falam. Mas enfim, aí teve que cortar a dieta dela, né? Isso foi na semana do dia 10 de dezembro, na primeira semana de dezembro. E aí a gente, no dia 7, ela deu uma parada, porque foi trocar a Nora, tinha que trocar muito rápido, porque ela não podia ficar sem o medicamento, a pressão dela baixava demais. E aí ela deu uma parada, a pressão foi 2/3, né? Início eu já me desesperei, eles colocam a gente pra fora quando tem intercorrência, mas não precisou dar choque, só fez massagem nela, ela voltou. E aí ela voltou, aí teve o feriado do dia 8, meu marido posou com ela, eu vim pra casa, que eu não tava bem, muita coisa acontecendo, muito tempo de UTI, a gente também fica
né, cansada, aflita, vendo criança morrer. Todo esse tempo que a gente ficou na UTI, quase 5 meses, né? Porque se for contar desde quando a gente internou, dia 31 de julho, a gente viu muita criança morrer. Eu acho que ao todo ali, nesses 4 meses de UTI, a gente viu mais ou menos umas 20 crianças morrer, sabe? Então, assim, é muito difícil, porque você pega as dores das mães, você faz amizade com as mães. Eu vi filhas de amigas que eu considerava muito ali dentro, que eu fiz ali dentro, né? Até vi a filha de uma amiga minha que é de Pereira, da Vanessa, Júlia, morrer, uma menina que chegou bem, já tinha lúpus e foi piorando, né? Enfim. E aí, no dia 9 de dezembro, o paliativo chamou a gente, os médicos, a psicóloga chamou, aí a gente foi para uma salinha conversar, já tava o médico paliativo, foi o meu marido, porque nesse eu chamei o meu marido, porque a Ana Lívia não tava bem, para ficar lá comigo no hospital. Aí a médica conversou conosco, que os médicos tinham conversado com a gente desde o começo do tratamento, eu falei, tal, né? E ela falou que a Ana Lívia, os exames dela tinham piorado muito, estavam piorando muito de um dia para o outro. Os leucócitos dela, ela estava coberta com antibióticos, coberta com fungicidas, só que os leucócitos dela não aumentavam, os soldadinhos dela não aumentavam. Ela tomava bolsa de sangue e não aumentava muito pouco. Por exemplo, de 40 para 50, né? E antes não era assim, antes aumentava bastante, muito. Tanto é que ela pegou muitas infecções e ela saiu dessas muitas infecções, né? E aí eles conversaram com a gente, aí meu marido falou assim, mas a Ana Lívia, quanto tempo ela tem, né, de vida? A médica, doutora Fernanda, do paliativo, falou assim, ó, ela tem horas. E nisso a gente se desesperou, né? O doutor Gustavo, que é médico dela, veio cumprimentar a gente, mas a gente viu, parece nele, que ele veio cumprimentar assim, não, Ana Lívia já saiu de coisa pior, ela vai sair dessa, sabe? Meio não acreditando muito que Deus poderia vir recolher ela. E eu e meu marido fomos até o quarto. Primeiro a psicóloga conversou com a gente, contamos as perdas que teve, porque meu cunhado morreu assassinado em fevereiro do ano passado, de 2021. A minha sogra faleceu depois em agosto, no Dia dos Pais. E logo em seguida minha filha internada, né? A Ana Lívia internada. Então a gente contou tudo isso, a psicóloga conversando, e a gente foi pro quarto, foi lá pro isolamento da UTI, fomos lá, conversamos com a Ana Lívia, porque a audição é o último sentido que a gente perde quando a gente tá partindo. Aí a gente foi, conversou com ela, eu num ouvido, meu marido no outro, e falamos pra ela, filha, se você quiser ficar com a gente, fala com Deus que você quer ficar, que a mamãe e o papai já conversou com ele. Fala pra ele. Agora, se você não quiser ficar, a mamãe e o papai entendem. Isso meu marido falando e eu também falando no outro ouvido dela. A gente te ama muito. Esses 11 anos que você ficou com a gente foram os melhores. Você só nos deu alegria. Você vai fazer muita falta. Só que a gente vai entender. Se você quiser ir morar com Deus, porque Ele é seu pai. Você é herança dele para nós, né? Apesar da muita falta que você vai fazer, a gente vai entender. E nessa hora, ela olhou para mim, olhou pro meu marido, e ela não abria muito o olho direito por causa do tumor, né? Que acho que ficava em cima do nervo óptico dela. Tanto é que essa visão que a gente tem lateral aqui, ela tinha perdido do lado direito. Ela olhou para mim e para ele, abriu e fechou o olho e fechou de novo. E os batimentos dela foi caindo, ela foi começando a ficar roxa. Aí nisso chegou a minha irmã, né? Chegou o pastor Carlos da Quadrangular, que é um grande amigo nosso, a filha dele é amiga nossa, minha, desde adolescência,
já faz 30 e poucos anos, e fez oração por ela, ainda crendo no milagre. E a Ana Lívia Deus foi recolhendo ela, né? Devagar, foi recolhendo, os batimentos foi abaixando, ela mesmo com a nora e com a vaso. E ela foi indo, né? Depois fizeram o eletrocardiograma só para constatar mesmo, né? Que ela havia partido. E a Ana Lívia foi, né? Hoje ela foi curada do câncer, né? Todas as orações que vocês fizeram pela internet, que a gente fez, a gente tinha grupo de oração, 2 grupos de orações, as igrejas de Jales, que a gente era de Jales, a gente tinha mudado para cá o ano passado, em novembro do ano passado, dia 13 do ano retrasado de 2020, a gente mudou para cá. Mas a gente nem sabia nada dessa doença da Ana Lívia, foi descobrir aqui, em Rio Preto. E aí, Deus ouviu, né? Mas Deus achou por bem, ela morreu de uma infecção que atacou o rim, atacou o intestino, atacou o fígado, o pulmão esquerdo dela já estava danificado e os leucócitos dela não produziam. De uma sepse, deu no laudo, no atestado de óbito dela, de uma sepse não especificada, né? Ela, no dia 10 de dezembro, ela ia completar 12 anos. Ela foi velada e foi enterrada o corpo dela, porque a alma dela não tá mais lá. Tá com Deus agora, né? Tem certeza que ela já foi direto com Deus. E ela tá enterrada lá em Jales, porque a gente viveu muito tempo lá, 20 e poucos anos, né? Eu, meu marido. Ela viveu a vida inteira, 10 anos ela viveu ali, né? Que quando ela ia completar 11 anos, a gente já tava morando aqui em Rio Preto, que a gente mudou dia 13 de novembro de 2020 pra cá. E foi isso. E eu queria vir pra dar uma justificativa pra vocês que oraram por ela, que depois dessa doença que a gente descobriu, muita gente se compadeceu com a história dela, pois se inscreveu no canal, que ela tinha muito sonho de ser maquiadora, ela sempre falava, mãe, eu vou ser maquiadora. E eu vim aqui só pra falar isso, que ela foi uma lutadora, ela foi uma guerreira durante esses quase 5 meses de UTI. E ela faleceu, mas Deus recolheu ela, mas ela tinha muita garra de viver. Eu não sei qual foi o motivo da cura para depois Deus levar. Esse é um propósito que a gente está orando para Deus nos dar a resposta, porque a gente, como pais, a gente queria saber por que de tudo isso, por que toda essa luta lá, por que todo esse sofrimento lá. A gente vê tantas crianças morrendo lá. E para depois, assim, a impressão que a gente dá é que a gente nadou e morreu na praia. Mas Deus tem os seus propósitos e a gente crê que tudo tem um porquê. A gente não sabe como ia ser antes quando a Ana Lívia saísse do hospital, porque ela já estava para vir para casa, ela já estava com home care quando ela passou mal, né? Só que a gente acredita que Deus ia restabilizar toda a saúde dela, que ela não ia ficar com sequela nenhuma mesmo, porque a gente pedia isso. Talvez isso que aconteceu com a Ana Lívia, de Deus recolher ela, tenha sido alguma coisa que talvez ia acontecer lá na frente e que talvez ela ia se perder, né? E Deus faz sempre o melhor. A gente não entende, mas Deus faz sempre o melhor. Deus, ele faz sempre o melhor pra gente. Então, eu tô aqui gravando no quarto dela e
depois da morte dela, eu sempre tive o sonho, sempre quis fazer tatuagem, né? E meu marido era meio receioso com isso, não gostava. Mesmo porque a gente é evangélico, né? A religião é um pouco, apesar de ter um pouco seus tabus, apesar de hoje estar um pouco mais liberal. E aí eu fiz essa tatuagem em homenagem ao meu filho também, ao Pedro, que é o irmão dela, que tá com a gente, né? Mas eu fiz a tatuagem, Pedro e Ana Lívia. E para falar que ela sempre vai estar eternizada nos corações da gente e que ela nunca vai ser esquecida, nunca. E eu queria falar isso, agradecer a todos pelas orações, por tudo que vocês fizeram e falar que a Ana Lívia foi sim uma vencedora, porque ela lutou bravamente. Ela venceu essa doença maldita, que é uma doença que acaba com a população também, né? Só que ela foi curada. A gente não sabe, talvez, o que tinha que ser feito realmente, né? Mas eu queria agradecer a todos e agradecer também a todos os médicos do HCM, ao Dr. Gustavo Botelho, que cuidou da Ana Lívia, como se fosse filha dele e que lutou por ela também, né? E para falar que a Ana Lívia só trouxe felicidade pra gente. Só. E ela adorava Monster energético. E agradecer a todo mundo. E deixar um alerta. Qualquer dor de cabeça, gente, que seu filho reclamar, que alguém da família reclamar, não fique desapercebido com isso. Vá atrás. Apesar da Ana Lívia só se manifestar agora, de dor de cabeça mesmo, que tava dor e vômito, porque eu não lembro, uma vez ela reclamou em 2014, só que a gente achou que fosse vista, tanto é que levamos no oculista, mas não tinha nada. E ela não reclamou mais. Mas de falar que esse tumor é de célula germinativa, que nasceu com ela esse tumor, só que o doutor não sabe se realmente nasceu já com ela, né, e foi crescendo, ou se o tumor nasceu com ela, mas ele se manifestou mesmo na puberdade dela, né, na adolescência, né, porque a Ana Lívia não menstruava. Então, eu queria só deixar um alerta para vocês ficarem em cima, né, porque essa doença é uma doença que tá aí, né, e ele, infelizmente, mata muitas pessoas, né, e é isso, para deixar a garra da Ana Lívia, que ela lutou bravamente até o fim. Eu queria agradecer a todo mundo que orou por ela, que intercedeu por ela, independente de religião. Porque a gente sabe que tem um Deus lá em cima, que por mais que a gente não entenda, Ele sempre sabe o que faz. E por mais que para nós está sendo muito difícil, muito, Ele fez o melhor. Talvez hoje a gente não vai entender, talvez hoje a gente nem vai ter a resposta que a gente queira, só que um dia a gente vai entender. E um dia, minha filha, Ana Lívia, a gente vai se encontrar, todo mundo. E eu quero te dar aquele abraço em você, que você é uma filha muito adorada e muito amada. Obrigada a todo mundo e tchau.